A formação da literatura brasileira, do Antônio Cândido, capítulos 10 e 11. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui do Mundo e hoje eu vou comentar este livro aqui, A Formação da Literatura Brasileira, do Antônio Cândido, leitura compartilhada para esse ano de 2020. Todo mês eu venho aqui na última quarta-feira do mês comentar um capítulo ou dois de acordo com a nossa divisão. A divisão vai estar aqui embaixo, se você não está acompanhando. Você também pode ver os vídeos isoladamente, fora de sequência, a depender do seu interesse, né? Porque ele abrange o período de 1780 a 1850. Então, assim, muita gente só tem interesse no romantismo, que é o momento que a gente está lendo agora, né? Então, a literatura anterior a esse período, tem gente que não se interessa muito. Então, assim, você pode dar uma olhada nos vídeos para ver o que vai te interessar. Mas eu recomendo o livro inteiro, porque o Antônio Cândido sempre nos ensina bastante coisa, não só sobre literatura brasileira, mas sobre interpretação de texto de modo geral. Sempre ele dá uma palhinha de algum aspecto que a gente deve considerar em interpretação. Antes de começar já a comentar o capítulo 10, peço para que você se inscreva nesse canal se você não for inscrito e que me siga nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. E já aproveita também para curtir esse vídeo, porque este já é o que? O sexto, sétimo, acho que sexto vídeo sobre este livro. Ainda teremos mais uns 5. Então, assim, vários vídeos comentando aqui aspectos do livro, hein? Olha só a dedicação desta pessoa. Mas bora lá. No capítulo 10, ele trata dos primeiros românticos, assim. Embora ele esteja tratando dos primeiros românticos, ele já vem falando de romantismo bem antes, né? Nos capítulos anteriores, se você viu os outros vídeos, você já sabe. O contexto ele comenta pouco. O contexto, acho que ele comentou mais nos capítulos anteriores. Agora ele já começa a comentar autores. E neste começo aqui, ele ainda está falando de poetas. No capítulo 11, ele já começa a falar de romance, né? Não podemos nos esquecer que, antes de romantismo, a produção literária era, assim, massivamente poesia. E no começo do romantismo também. Então, o que ele fala aqui? Nos primeiros românticos, ele comenta 3 autores, assim, com mais pormenor. Depois ele cita alguns menores autores, mas assim, os principais que ele comenta aqui, Gonçalves Magalhães, Gonçalves Dias e Porto Alegre. Neste momento aqui dos primeiros românticos, havia público leitor? Muito pouco. Também não havia muitos meios, não havia assim uma cultura editorial de publicação de livros. Então, esses primeiros autores publicavam em revistas, né, chamados folhetins. A gente sabe que no século XIX, não só no Brasil, mas no mundo, né, foi o grande meio de veiculação desse tipo de literatura, certo? Machado de Assis, vários outros publicavam em revistas, jornais semanais. Então, capítulos eram publicados assim de tempos em tempos, com a frequência da revista. Desses autores todos, desses 3 que eu comentei, a gente ouve falar muito pouco de Porto Alegre, né? Eu não me lembrava deles, já estudei, não lembro. Mas o Gonçalves Magalhães a gente conhece bem. Ele é muito conhecido porque ele que inaugurou o romantismo aqui no Brasil, ele fundou o romantismo. Ele, do ponto de vista de qualidade literária, ele até que não tem muita não. Aliás, ele tem 2 vantagens, eu vou falar uma, mas são 2 vantagens. A primeira é essa função histórica de inaugurar o romantismo aqui no Brasil. A segunda é ter influenciado o outro Gonçalves, o Gonçalves Dias, que foi o grande expoente deste período aqui do romantismo, né, em termos assim, de qualidade e tudo mais, mas eu falo dele daqui a pouco. Agora, o que a gente não pode esquecer? Eu cheguei até a comentar em outros vídeos já, quando estávamos falando de romantismo. A gente não pode esquecer que o romantismo no Brasil era um projeto político. Era um programa de cultura. É como esses programas de governo que a gente tem aí, Fome Zero. O romantismo no Brasil era um plano de governo, era um programa de governo assim, só que para a cultura. E eu não estou falando que era igualzinho, mesmo, né? O modus operandi era outro, a gente está em outro momento histórico. Mas era um plano de governo, um programa de governo para formar a identidade do Brasil. Nós somos descobertos em 1500, haviam aqui indígenas que foram
assassinados e tal. Depois tivemos escravidão e em 1822 a gente teve a independência. Então assim, a gente tem aqui algumas anomalias históricas. Percebam que dos 3 grandes crimes da humanidade, o Brasil foi desenvolvido em cima de 2. A escravidão moderna, né, que foi um instituto comercial, que quem me acompanhou na leitura dos Tratos dos Viventes sabe muito bem. Genocídio dos indígenas. E o terceiro grande crime é o Holocausto da Segunda Guerra, né? Nós não temos nada a ver com o Holocausto, né? O desenvolvimento do Brasil, a estruturação do Brasil, a sistematização das instituições aqui, mas com os outros 2 sim. Então, o que era o Brasil? Quem era o brasileiro neste momento? A gente tinha aqui portugueses que não se consideravam brasileiros, eles se consideravam portugueses. A gente tinha aqui um pouco ainda de indígenas, que não era brasileiro, até já era deles antes da gente ter chamado de Brasil. Eles eram indígenas, eles tinham da tribo XYZ, Tupinambá, eles eram daquela tribo, daquela etnia e tal, não eram brasileiros. Os africanos também não, foram trazidos para cá violentamente, eles eram da Angola, eles eram de qualquer outro país lá da África. Então o que era ser brasileiro nesse momento? Era nada. Perceba a necessidade política de uma identidade nacional. Eu até entendo o interesse político em firmar uma identidade nacional, porque é um problema você querer constituir, formar um país com essa crise de identidade, sem essa questão de amor pelo território, amor pelas coisas típicas. Houve a necessidade de uma valorização do indígena, dos africanos não, mas do indígena sim. Antes de José de Alencar, Gonçalves Dias já fez isso. E uma outra questão também, que é uma anomalia, foi a nossa independência. Então, assim, 1822 é a independência. Que independência foi essa? Se a gente continuava com a escravidão. A gente não aboliu a escravidão. Independência para quem? A gente continuou com a monarquia. Independência para quem? E o nosso chefe de Estado aqui, o imperador, ele era um estrangeiro, ele era português. Uma independência real deveria ser a independência dos brasileiros, mas quem era brasileiro? E os brasileiros rompendo com a influência, o domínio do estrangeiro, do europeu. Então a gente tinha essa situação. E aí, já que a literatura era uma empresa, né, uma empreita, né, formar uma identidade nacional, buscar as raízes do Brasil, valorizar, mas valorizar quem? Ah, só o indígena, né? Porque o negro como ia ser valorizado se ainda era escravizado? E ele não era considerado ainda um membro da sociedade brasileira. E muito se discutia nesse momento o que fazer com os negros depois da abolição, né? Nesse momento não, mais pra adiante, no período da abolição. Então muitos achavam que eles deviam voltar para a África, que não faziam parte da sociedade. Então, voltando aqui aos 3 autores, poetas, o Gonçalves Magalhães teve essa função de fundar e de ter influenciado o Gonçalves Dias, que foi o grande destaque. Porto Alegre, ele era grande amigo do Gonçalves Magalhães, produziu pouca coisa. O que eu quero falar mais aqui é do Gonçalves Dias mesmo. Vou ler aqui um trechinho sobre o Gonçalves Dias. Até ele, com efeito, o romantismo parecia mais nos temas que nos processos formais. Ele é o primeiro que sentimos a fusão do assunto, do estilo e da concepção de vida. Por que o Cândido está falando isso? Ora, o Gonçalves Dias, ele realmente foi exilado. Então, assim, ele não era como aqueles poetas que escreviam aquelas coisas bonitas, aquele drama todo, e sem ter vivido a experiência. Não, quando ele, na canção do exílio, fala que minhas terras têm palmeiras onde canta o sabiá, ele estava realmente com saudade, ele estava exilado, né? Então não é apenas um sujeito poético, um eu poético aqui, que sofre, o autor também sofria. Então assim, a gente tem uma concretização dessa subjetividade forte. E o Gonçalves Dias foi um dos que começou a valorizar a cultura indígena. Pensem no Elixir do Pajé, poema dele. Vou ler um trechinho. Sendo recurso ideológico e estético elaborado no seio de um grupo europeizado, o indianismo, longe de ficar desmerecido pela imprecisão etnográfica,
vale justamente pelo caráter convencional, pela possibilidade de enriquecer processos literários europeus com tema e imagens exóticas incorporados, deste modo, à nossa sensibilidade. Percebam que a forma era europeia, a forma de produzir romance, não só romance, literatura de modo geral, mas a gente tinha elementos nossos. E esses elementos nossos também serviam aos europeus, né? É uma forma de a Europa conhecer aqui essas terras selvagens, essas terras tropicais. Já no capítulo 11 ele começa a falar de ficção. E os autores que ele destaca aqui para falar de ficção são dois: Teixeira e Souza e o Joaquim Manuel de Macedo. E aqui nessa parte ele começa a falar de romance. O que ele fala aqui sobre romance é bem legal, porque ele, é aquilo que eu falei no começo, ele nos ensina, né? Então ele não está falando desses romances, ele está falando de interpretação de romance, teoria do romance de modo geral, e que a gente pode aplicar, entender melhor e aplicar em outros romances, em outros contextos. Olha o que ele fala sobre o romance. O seu trunfo no romantismo não é fortuito. Complexo e amplo, anticlássico por excelência, é o mais universal e irregular dos gêneros. Aí ele compara o romance com a epopeia, né? O romance ele precisa de dados do cotidiano, da realidade. A epopeia não. A epopeia, se a gente pensar na epopeia clássica, ela é pautada pela mitologia, pelas histórias mitológicas contadas de geração em geração, né? Essa transmissão cultural. Aqui interessa a vida burguesa, a vida cotidiana do burguês, os problemas, os conflitos de subjetividade. Ele fala assim: os seus melhores momentos são, porém, aqueles em que permanece fiel à vocação de elaborar conscientemente uma realidade humana, que extrai da observação direta para com ela construir um sistema imaginário e mais durável. Pense, a gente está falando de um romântico, uma subjetividade aflorada, que a partir da exterioridade, já falei esse outro vídeo, a partir da exterioridade, do que ele vê, ele traz para a sua interioridade e isso mexe com o seu imaginário. Olha uma coisa interessante que ele fala. O certo é que a grande era da ficção aberta com os franceses e os ingleses no século XVIII, encerrada, quem sabe, por Marcel Proust, James Joyce e Kafka, a grande era da ficção representa o triunfo do personagem da situação sobre a peripécia, marcando o triunfo dos aspectos essenciais da vida sobre o que nela é acessório, ante uma visão mais profunda. Ele fala do Teixeira Souza, né? Como eu falei, ele fala de dois grandes autores aqui. O Teixeira Souza ele tem uma importância mais histórica, né? Segundo Cândido, uma importância mais histórica e menos literária. O que ele fala bastante, elogia e tudo mais, é claro, ele também critica, o Joaquim Manuel de Macedo. Joaquim Manuel de Macedo é autor de A Moreninha, Vítimas e Algozes, A Luneta Mágica. Os que eu li foram esses. Olha o que ele fala do Joaquim Manuel de Macedo. O pequeno valor literário da sua obra é principalmente social, pelo fato de ele se ter esforçado em transpor a um gênero novo entre nós os tipos, as cenas, a vida de uma sociedade em fase de estabilização. Ou seja, ele representou bem a sociedade naquele momento histórico. Então, ele não percebe, o Cândido não percebe grande valor literário, assim, nenhuma inovação, mas sim social, de fazer um retrato da sociedade daquele momento. E um trechinho do que ele nos ensina. Eu falei para vocês que ia ter um pouco de ensinamento sobre romance de modo geral. Ele fala assim, que há 3 grandes acuidades fundamentais de um bom romancista, que é a dimensão sociológica, a psicológica e a estética. E aí isso me faz pensar em analisar romances agora sob essa perspectiva, né? Para ver, considerar se um autor é bom ou não. Então é isso, são esses os trechos que eu destaco desses 2 capítulos. Me digam se vocês perceberam coisas interessantes que eu não comentei, vocês querem comentar isso, quem tá lendo junto, né? Obrigada, beijos e tchau, tchau.